Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura. Estamos começando a história de Salomão, primeiro livro dos Reis. Hoje começaremos no capítulo 3, primeiro verso. E vamos apreciar a história desse grande homem, aprender com a vida dele. Na nossa leitura, nós comentamos algumas coisas de ordem natural, dos costumes de então, e história, geografia da Bíblia, dos acontecimentos, mas também procuramos reservar um pouquinho do tempo para tirar uma lição para nós, para o nosso dia, uma pequena mensagem para o nosso coração. Vamos para a leitura desta manhã, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do primeiro verso. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. Na minha Bíblia tem um subtítulo, uma divisão, então vamos parar aqui nessa divisão e comentar antes de continuar a leitura. A gente entende que a cidade de Davi, que era um nome carinhoso ainda, é Jerusalém. Ainda não se tinha assim estabelecido o nome tão único como temos hoje. Era chamada a cidade de Davi, pois foi Davi quem venceu, conquistou a cidade e passou a morar lá. O nome, vamos dizer, talvez ainda não tinha pegado tanto, até o ponto do escritor do livro dos Reis registrá-lo todas as vezes. Eles usavam o nome Cidade de Davi. E não tinha o templo, não tinha a casa de Salomão, a sua própria casa, e não tinha o muro da cidade. E Salomão se casou com a filha de um faraó do Egito. Ora, algumas centenas de anos antes, Israel tinha saído do Egito como um povo escravo. E agora você vê que o povo de Israel evoluiu tanto a ponto de ele permitir, do faraó permitir o casamento de sua filha com um reino que não podia ser menor, humilde, pequeno. Não, era um grande reino também, qual permitia-se uma aliança política. Casamento, naquele tempo, era uma aliança política, no qual os dois se beneficiavam daquela aliança política. O casamento evitava guerras, traziam acordos, geravam presentes e etc. Essa não é a primeira esposa de Salomão, apesar de aqui estar citando pela primeira vez um casamento de Salomão, mas quando chegarmos em Crônicas, que é uma repetição da história de Judá, nós vamos ver que ele já se casou com outras 2 ou 3 esposas antes, inclusive a mãe do sucessor, que é Roboão. Ele já havia casado com a mãe de Roboão, que será o próximo rei de Israel. Bem, então a Bíblia registrou esse casamento e disse que ainda não tinha a casa do Senhor e por isso o povo sacrificava nos altos. Nós já lemos a Bíblia várias vezes aqui, temos lido desde o início e já vimos esse nome, sacrifício nos altos. Lá nos Juízes, livro dos Juízes, era uma coisa que tinha uma característica de abominação, de coisa errada. Mas você entende que não tinha templo? Se não tinha o templo do Senhor, havia o tabernáculo. O tabernáculo era a tenda. Mas não havia o templo. E se não havia o templo, não havia o lugar de adorar a Deus, um lugar certo. Quando a gente vai para o livro do Deuteronômio, capítulo 12, é uma referência, se você desejar anotar aí, os meus irmãos que ajudam no púlpito, e os que gostam de estudar, enfim, vai ver lá que
no capítulo 12, tem um título, Deuteronômio, capítulo 12, tem um título, Um Único Lugar de Culto. Daí o irmão Brana pregou a mensagem, Um Único Lugar de Adoração escolhido por Deus. Pois Deus havia dito, quando eles estavam no deserto, que quando eles chegassem na terra prometida, eles iriam ter um lugar de culto. E aí, quando Deus estabelecesse esse lugar de culto, aí então não se poderia mais adorar nos altos. Então a gente entende que tanto no deserto, quando eles tomaram posse da terra, mas ainda não tinham o lugar de adoração, era tolerado por Deus. Em Deuteronômio capítulo 12, diz em vários versos, o capítulo é um pouco longo, mas a gente entende esse pensamento que era de certa forma permitido, porque não tinha outro lugar. E aí, ele diz assim que quando Deus estabelecesse o local, então eles só sacrificariam no local, que era o templo, só comeriam juntos em adoração naquele local, e ele diz aqui no verso 11, então, então haverá um lugar que escolherá o Senhor, e é o vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e aí só naquele lugar é que eles poderiam adorar. Mas só no lugar que o Senhor escolher numa das tribos, ali oferecereis os holocaustos ao teu Senhor. Então, vamos dizer assim que aí Deus diz, aliás, o começo do capítulo diz assim, e quando tiver o local escolhido por Deus para adoração, derrubareis os altares, porque esses altares, tinham uma característica idólatra, porque era o local onde os antigos moradores, os cananeus, faziam seus cultos. Eram os lugares mais altos, mais bonitos, e que eles dedicavam para adorar a Deus. Mas, justamente por ser os mesmos locais, o povo corria mais risco de cometer as mesmas idolatrias. E Deus então tolerou, mas dizendo, vai ter um lugar. E quando tiver um lugar, então destrua aqueles lugares altos, que eram realmente altos de elevação, lugares especiais, mas que carregavam, vamos dizer, uma característica idólatra. Eles entraram na Terra Prometida, o santuário mudou de lugar, onde eles paravam a arca era um local de culto, o santuário, o tabernáculo foi para Siló. Quando estava em Siló, era guardada numa tenda, vieram os filisteus e tomaram a arca, levaram a arca, lembra da história? Tomaram a arca, levaram para a terra dos filisteus, lá a arca virou motivo de praga para os filisteus, eles devolveram a arca, e aí acontece a história de Uzá, que encostou na arca e morreu. E quando eles levaram a arca, eles destruíram Siló, o local onde estava. Então, quando a arca voltou, ela ficou um pouco de tempo na casa de uma pessoa. De lá, Davi esperou, depois da morte de Uzá, esperou um tempo, depois consultou o Senhor como é que se devia levar a arca, e levou para Gibeão. E aí, desde desse local onde ela estava, ou melhor, levou ela para Jerusalém, a cidade de Davi. Mas o local de culto ficou sendo Gibeão e a arca ficava em Jerusalém. E o povo ia a Gibeão adorar. Quem que era Gibeão? Gibeão era aquela tribo daqueles homens que chegou com os pães velhos, embolorados, dizendo, faz aliança conosco, Josué. E Josué, achando que a cidade deles era longe, fez uma aliança com eles. Não pôde matar eles quando souberam que estava sendo enganado. Essa é a terra dos gibeonitas. Eles ficaram lá escravos, morando juntos, aquela coisa. Mas naquela terra de Gibeão tinha o lugar mais alto, um dos mais altos, e eles continuavam a adorar lá. Salomão vai ser o rei que vai construir o templo mesmo do Senhor. Sabe qual foi o erro de Salomão? Ele não destruiu os altos.
Principalmente, o principal deles é o de Gibeão. Ele não destruiu, fez o templo, levou a arca do Senhor, mas não destruiu aquele alto. E aí, quando a gente chegar na nossa leitura lá no capítulo 9, se eu não estiver enganado, no 9, aí nós vamos ver que começou os laços, as tentações, as quedas de Salomão, porque ele não foi zeloso o bastante para destruir aquilo que Deus tinha mandado destruir. Deus disse, quando construir o templo, destrói os altos. Agora você já vai entendendo um pouco dos acontecimentos de Salomão. Pois bem, vamos ler no verso 3 e seguir aqui. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, coisa boa, né? Amava ao Senhor, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Percebe que parece que o autor que escreveu aqui, quando colocou um somente, estava colocando mas. Salomão amava o Senhor, andava nos estatutos, mas, compreendeu? E esse mas é que era o problema. Ele até estava certo, não estava errado, porque ele tinha que adorar a Deus mesmo, sacrificar, fazer seus sacrifícios e tal, mas ele precisava, vamos dizer, depois de construir o templo, largar o passado para trás. Esse é o problema, ele não largou o passado para trás. Ele avançou na direção da adoração, de fazer um santuário, mas não largou o passado para trás, deixou aquela ponta como um opróbrio largado lá atrás. E isso lá na frente vai gerar um problema. Vamos ler o verso 3 de novo. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon. Lembra que a arca estava em Jerusalém, mas o lugar de adoração em Gibeon. E o rei foi a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. Aqui começa uma parte bonita, mas percebe que ele ofereceu 1000 holocaustos, não disse é de uma vez, todos ao mesmo tempo, ou de vários dias, de um a cada dia, mas a devoção dele, ele entrou tanto no espírito e ele estava tão envolvido na adoração que Deus o envolveu. Nunca diz que Salomão foi profeta, Salomão foi rei, mas a sua adoração, o seu empenho em servir a Deus, lhe trouxe um sonho. E nesse sonho Deus falou com ele. Não foi uma coisa da cabeça dele. Deus realmente falou com Salomão através da sua aproximação, dos seus holocaustos, da sua adoração, que foi intensa. Consegue ver? Deus falou com Salomão e aí temos essa parte que é bem bonita. E o Senhor lhe disse, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Talvez Salomão tivesse 20 anos, mais ou menos. A Bíblia não diz quantos anos, mas se Davi, a gente faz as contas pelo tempo que Davi reinou em Hebrom, 7 anos, e mais 33 em Jerusalém, e onde Salomão nasceu, filho de quem ele era e tal, faz assim as contas mais ou menos, então talvez por volta de 20 anos. Quando ele disse sou um menino pequeno, ele não estava falando de idade, apesar de realmente ele ser novo. Mas ele estava falando de experiência, né? Não tinha experiência, não tinha vivência para ser um rei com uma responsabilidade tamanha.
Por isso ele disse: sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, que nem se pode contar nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Que oração bonita, falando de humildade, falando da seu reconhecimento. E a sua oração foi aceita por Deus. Primeiro que ele já tinha sido beneficiado só de Deus aparecer para ele. E aí Deus ainda diz: pede o que queres. E ele fez um histórico de Davi, ele falou que ele estava ali porque Deus foi grande e foi bom, ele não se orgulhou. A gente percebe aqui nessas palavras muita humildade. E, gente, a humildade é a marca da sabedoria. Qual foi a palavra de ordem de Salomão? Foi sabedoria. Por isso que a gente conclui, a gente entende que a humildade é a marca registrada da sabedoria. Foi a característica de Salomão. Ele conseguiu ser o rei mais sábio, conhecido por sua sabedoria, justamente por causa desta oração, por causa desse pedido, e Deus concedeu. A Bíblia diz na sequência que Deus respondeu e concedeu a sabedoria para ele. Quem não é humilde será humilhado. É uma premissa, é normal, vai acontecer. Agora, a humildade vai gerar um resultado, não só sabedoria, mas um resultado positivo tão grande, tão grande. Eu li uma vez uma frase de um homem que diz assim que foi o orgulho que fez os anjos se tornarem demônios. E é a humildade que faz os seres humanos, os homens, serem como os anjos. E é uma grande verdade. A gente vai ver na vida de Salomão que essa é a verdade, é a marca registrada da sabedoria. É o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor, o próprio Salomão falou. Então ele está contado como o homem mais sábio, e a sabedoria, além de ser o homem mais sábio e considerado na Bíblia e registrado aqui para nós, um dos homens mais prósperos. Prosperidade veio em si. Veio para ele, veio um dos mais prósperos. Talvez não seja o mais próspero, porque depois a Bíblia registra outros muito, muito, muito prósperos. Mas a gente vê a grandeza de Salomão por causa dessa atitude inicial humilde. Atitude inicial humilde por parte de Salomão. Vamos deixar a continuação da leitura para a próxima oportunidade, pois é muito saboroso o que nós vamos ver aqui. Agora, deixa registrado assim para você, para o seu dia, para o nosso dia de hoje, desta programação. A bênção do programa de hoje é humildade e os resultados que vêm da humildade. A sinceridade profunda que gerou humildade, que gerou sabedoria, que gerou riqueza e prosperidade. O reino de Salomão, ele vai ser um dos que mais tem paz em toda a história dos reis, do livro dos reis, em toda a história. Um dos que mais tem paz foi de Salomão. Por causa disso, Deus se agradou, a Bíblia diz que Deus se agradou de Salomão. Claro que ele não foi perfeito. Falamos aqui no começo do capítulo da algumas coisas que foram uma mancha na sua história, no seu histórico. Mas Deus se agradou dele. Deus abençoou o seu coração, que Deus abençoe o seu dia, o seu início de semana ainda, né? E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Não se esqueça que temos um canal de hinos, está linkado aí na descrição, muitos hinos de louvor, de adoração. Estamos procurando fazer o melhor para que tenhamos hinos para apreciar durante o dia também, junto com mais centenas de outros bons hinos que temos na mensagem. Link na descrição. Deus abençoe a todos e até amanhã,
se o Senhor nosso Deus permitir.